comecei a mergulhar nos bastidores com duplo sentido. Porque quanto mais eu mergulhava, eu absorvia e tinha uma melhor performance nos vídeos, na comunicação, no que eu queria expressar. E também porque eu comecei a dar consultorias, eu comecei também a ter especialistas, a atender esses especialistas. E o que muda realmente o fato de você ter uma comunicação, uma narrativa, um posicionamento autêntico, vibrante, vivo. Eu falo hoje em dia que é a pergunta 43. Então, vou te explicar o que é essa pergunta 43. Vamos embora? Há 50 perguntas do inventário, de um mapeamento, que é um Canva narrativo. E eu fico emocionada, porque quando a terapeuta começa a olhar para aquelas perguntas, sabemos o quanto perguntas são poderosas, o quanto perguntas te levam para dentro, na viagem de tempo. Então ela começa a olhar para ela, para a história dela, afinal de contas, a história dela é grande parte do que ela ajuda outra pessoa lá fora, a sua cliente ideal. Então, quando ela começa essas 50 perguntas, ela vai entrando num mar de reflexões, ela vai escrevendo e depois eu vou junta com ela para cada vez mais poder aprofundar, poder lapidar. Agora, a minha emoção, a minha paixão maior é quando chega na pergunta 43. Essa pergunta é onde eu faço ela olhar para um cenário diferente, grandioso, olhar para ela enquanto líder. E toda líder começa através de levantar uma causa, um movimento. Então a pergunta 43 vai fazer com que ela entenda o quanto é importante ela se aprofundar nessa causa, porque quando isso vem à tona, e muitas das vezes eu já vi muitas vezes acontecer por uma dor profunda, que ela vai curando. Então, quando isso emerge e vem à tona com uma força, aonde ela une a evolução, a missão e a ambição dela, ela ganha uma força, ela ganha uma musculatura tão viva internamente que isso alimenta ela. E aí tudo que ela começa a produzir, até o fato dela estar sozinha na casa dela, no home office, pegando o celular dela e falando com a audiência dela, fazendo uma live, muda, porque ela, dentro dela, está alimentada por essa substância viva que é o propósito, que é a causa dela. Eu muitas vezes torci o meu nariz quando ouço por aí falando, é só você resolver um problema e começar a falar sobre ele. Não, não é assim. Se fosse assim, muita gente do marketing digital não teria travado ou desistido, porque o buraco é mais embaixo. E nós, terapeutas, somos muito mais complexos nesse assunto, porque muitas das vezes a gente fala de coisas subjetivas, de questões sutis. Então, o inventário das 50 perguntas e a pergunta 43 vai te ajudar, e eu vou junto com você nesse processo, a tangibilizar, guarda essa palavra, tangibilizar a sua causa, o seu negócio, e aí muda tudo.